Muito boa tarde, estamos começando tecnicamente a nossa segunda aula da quebradinha clássica e hoje é uma aula que vai tratar de aspectos, características do sistema verbal, do grego e do latim, mas também do português, em conjunto. E vai servir de ponto de partida para que nós possamos investigar e esmiuçar outras questões mais específicas para cada língua, e aí então separaremos em duas aulas, a aula das 14 horas para o latim, a aula das 15h30 para o grego, para tratar de coisas específicas, né? Eu falo que é tecnicamente a segunda aula, porque nós tivemos uma aula que não conseguimos gravar, mas esta segunda aula vai retomar e desenvolver os pontos da primeira aula que não foi gravada. Então, mesmo que algum de vocês tenha perdido a primeira aula, isso não vai impactar na compreensão, espero eu, do curso a partir daqui. Eu acredito que a aula de hoje seja um pouco mais curta do que a aula da semana passada, que durou 3 horas, mas ela vai tratar de maneira um pouco mais detalhada de um elemento que nós vimos na aula passada. Nós queremos entender com esse curso a morfologia do que eu chamei de dois sistemas verbais do grego e do latim. Um sistema verbal do grego, que eu chamei o sistema do perfeito, que é como aparece em muitas gramáticas, e do latim, o sistema do presente. Contudo, se vocês abrirem qualquer gramática do latim, vocês vão ver a informação que existem dois sistemas latinos, o sistema do infectum e o sistema do perfectum. E muitas vezes os professores utilizam o sistema do infectum como um sistema de morfologia, ou seja, como que você constrói os tempos verbais do latim? Você constrói os tempos verbais com base em dois sistemas básicos, que é do perfecto e do infectum. Ok? Ah, eu prefiro fazer uma distinção, e essa distinção serve para todas as línguas que eu conheço, entre sistemas morfológicos e sistemas semânticos. Eu prefiro chamar o infectum e o perfectum, nós já vamos elaborar essas noções, tanto em grego como em latim, e se a gente quiser mesmo em português, como sistemas semânticos, ou seja, eles têm a ver com a, o significado dos tempos verbais. Então, existe uma unidade de significado quando você fala do sistema do infectum, e outra unidade de significado quando você fala do sistema do perfectum. E no caso do grego, isso fica ainda mais complicado. No latim, nós temos perfeito e imperfeito, perfectum e infectum. No português também, perfeito e imperfeito. No grego, as coisas complicam mais um pouco nesse sistema semântico. E esse sistema semântico, mais ou menos, corresponde a um sistema morfológico. Mais ou menos corresponde a um sistema morfológico. Ou seja, além de haver um- uma semântica comum no perfecto, perfectum e no infectum, há, em grande parte, uma morfologia coincidente. Uma morfologia do infectum e uma morfologia do perfectum. Mas por que eu insisto que há uma diferença semântica que não pode ser tomada em termos de uma diferença morfológica e vice-versa? Porque se vocês pensarem como os
os tempos verbais do latim são construídos? Tempos verbais é aquelas coisas que a gente diz. Ah, o pretérito perfeito em português, pretérito imperfeito, tarará, que são distribuídos em modos, o do modo indicativo, o modo subjuntivo, etc, etc. Não vamos entrar em modos hoje, mas apenas na ideia de tempo verbal e construção das formas para se encaixarem nesses tempos verbais. E quando você vai para o processo de construir as formas que correspondem a esses sentidos do infectum e do perfectum, você tem algumas coisas que parecem um tanto anômalas. Nós vamos ver com calma essa lista de coisas que vocês estão vendo na tela nas próximas aulas. Mas para vocês terem uma ideia, nós temos, do ponto de vista morfológico, ou seja, como que nós construímos as palavras, três sistemas básicos: o sistema do presente, o sistema do perfeito e o sistema do supino. Por que que eu não estou dizendo o sistema do infectum e o sistema do perfectum? Porque morfologicamente o sistema do supino não é o sistema nem do presente nem do perfeito. E mesmo assim, quando nós vamos para algumas formas, aqui temos o terceiro elemento, algumas formas envolvendo, formas perifrásticas, ou seja, quando a gente constrói o verbo de modo a, a usar mais de um verbo na conjugação. Por exemplo, em português, eu posso usar um tempo verbal que é eu terei amado. Eu terei amado. Esse tempo verbal está me falando de uma situação no futuro em que no passado, dessa situação no futuro, eu tinha amado, né? Então, eu terei amado seria algo como no futuro, num ponto específico de referência no futuro, eu, antes disso, terei amado, ok? Agora, há coisas parecidas em latim, onde você pode construir certos tempos verbais utilizando ah, construções desse tipo. E alguns desses tempos verbais fazem parte daquilo que a gente chama de sistema do supino, morfologicamente falando. Sistema do supino. Ok? E do ponto de vista da semântica, ele pertence ao sistema do perfectum. Só que a morfologia não é baseada no tema do perfeito. Então, quando a gente fala em sistema do perfectum, em sistema do infectum, nós estamos falando de significado dos tempos verbais que pertencem a esses sistemas. Quando a gente fala do sistema do presente, do sistema do perfeito, do sistema do supino, por mais que haja uma certa concordância entre os dois sistemas, você não vai ter uma correspondência exata entre morfologia e semântica. Claro que, bom, como eu falei, o sistema do supino não é o sistema do perfeito, mas você tem tempos baseados na forma do tema do supino que tem um sentido que normalmente é capturado pelo tema do perfeito. Claro que isso envolve considerações teóricas mais abrangentes acerca da relação entre morfologia e semântica. Porque há uma concepção antiga e bastante difundida de que quando nós encontramos uma palavra, essa palavra, um verbo, por exemplo,
é constituído de certas partes, que são morfemas, e morfemas são diferentes das letras, porque os morfemas são partes funcionais e que têm algum significado. Então, a palavra não seria o item significativo, o menor item significativo da linguagem, mas o morfema seria. Aí você analisaria um, um tempo verbal, por exemplo. Vamos pegar o verbo amar. No, no, no imperfeito do indicativo, vou botar na primeira pessoa do plural. Então, no imperfeito do indicativo, eu teria nós amávamos, em português, né? Não estou falando em latim aqui. E no imperfeito do subjuntivo, se nós amássemos, ok? Como que normalmente se faz uma leitura semântica da morfologia? Bom, nós temos duas palavras aqui que pertencem ao mesmo domínio, é o verbo amar. Então, nós temos o verbo amar, que está sendo conjugado. E aí eu faço a seguinte divisão. Eu tenho um núcleo do significado. O núcleo do significado do verbo é o radical. Então, esse am aqui é um radical. Vou simbolizar com R. Então, isso aqui é o que me dá a, o, a semântica, digamos assim, lexical do verbo. É o núcleo do significado da palavra. Ok? E aí, nós temos um negócio um pouco incômodo, que é a vogal temática, a, que é um verbo, aqueles que conhecem bem o português, é um verbo da primeira declinação, da primeira conjugação, tal como no latim. A caracterização da primeira conjugação é a existência de uma vogal temática a, da segunda conjugação da vogal temática e, longa, e assim por diante. Essa vogal temática, alguns gramáticos vão dizer que não é propriamente um morfema, porque não introduz significado. Então, é uma vogal de ligação, mas é uma vogal de ligação especial. Ela faz parte do tema da palavra. Então, ela faria parte do tema, tanto no português, se vocês quiserem, quanto no latim, o tema do infectum. Não vamos entrar nessa discussão ainda. Mas nós temos outras partes aqui. Por exemplo, nós temos o vá, que tem um significado. Esse significado é que se trata de o tempo no passado, que se trata de um verbo no indicativo e que se trata de um verbo que é imperfeito, ou seja, é uma ação vista como um processo ainda não completo. Então, tudo isso estaria sendo portado pela por essa, em português a gente chama isso de desinência, perdão, modo temporal, porque é um morfema flexional que se ajunta à parte lexical da palavra. Então, ele não modifica o significado que o radical traz, mas modifica o modo e o tempo. E aí nós teremos um outro morfema, que é o mos, que indica a desinência, em português a gramática chama de desinência número pessoal. Porque essa desinência me diz qual é a pessoa e qual é o número. Se é a primeira, segunda, terceira do singular, se é a primeira, segunda, terceira do plural. Então teríamos aqui
uma conexão entre morfologia e semântica. E a semântica da palavra dependeria do valor semântico dos morfemas. Morfemas têm significado. Esses morfemas se juntam e formam a palavra, ou uma variante da palavra com significado. O verbo amar, lexicalmente, tem esse sentido dessa ação de amar, e depois, quando eu vou fazer a conjugação, eu pego o radical, coloco mais coisas nesse radical. Essas coisas têm por si só significado, e o que eu tenho é, em paralelo, blocos morfológicos, que constituem a forma da palavra, e blocos semânticos, que constituem o significado da palavra. Se vamos para o verbo no imperfeito do subjuntivo, nós conseguimos ver por que esse raciocínio muitas vezes funciona e é bastante atraente. Você tem elementos que se repetem. Você tem o mesmo radical. Aqui, ó, o radical. Você tem a mesma vogal temática. O que quer que seja uma vogal temática, você tem a mesma vogal temática. Veja, não é que não exista vogais temáticas. A questão é qual a utilidade semântica dela, se ela tem, e qual o estatuto morfológico dela, né? Que existe uma vogal que integra certos verbos desde tempos imemoriais em que a escrita não existia e é uma característica do proto-indo-europeu, não há problema. A questão é o que exatamente isso faz em termos morfológicos e semânticos, né? Então, os gramáticos não conseguem sequer entrar de acordo se a vogal temática é um morfema, se ela tem significado ou se ela não tem significado. Então, temos a mesma desinência número pessoal, DNP, que eu vou chamar, e nós temos aqui uma outra marca que indica que se trata do passado, que se trata agora do subjuntivo e que se trata do imperfeito, do subjuntivo. Então vejam, a noção de passado e imperfeito é o que constitui o tempo verbal. Então, essa é uma desinência temporal. E a noção de indicativo e de subjuntivo são noções, essas noções são noções de modo, que são representadas pela mesma desinência. Então, uma desinência, um morfema, fora do radical, ou se vocês quiserem ainda, fora do tema, se a gente entender o tema apenas como ama, uma desinência fora do tema, uh, então é um item flexional, que está dentro do tema lexical, que está fora do tema, entendido o tema como ama, ou radical, e o que está fora do tema, que permite flexionar, né, o verbo, são itens flexionais. A gramática do português, a gramática padrão do português, chama os itens flexionais de desinências. Você tem marca da marca de pessoa e número, desinência número pessoal, marca de modo e tempo, que é modo temporal. São duas desinências. A vogal temática, que ninguém nunca explica o que que é, mas ela fica mais ou menos ali. Temos a vogal temática. O que que é a vogal temática? É o que vem depois do radical e forma o tema. O que que é o tema? O radical mais a vogal temática. E ninguém nunca explica o que diabos é, porque fica circular, né? A vogal temática é a vogal que pertence ao tema, o tema é definido por radical mais vogal temática. Um negócio meio esquisito. Mas a raiz disso é uma morfologia histórica da língua. Existe essa vogal aí? Ok. A diferença mais importante é se ela tem ou não significado, se ela é um morfema ou não. Se morfema deve ser caracterizado como aquilo que tem significado, eu acho que ela tem significado. E eu acho que ela é um morfema. E eu acho que a gramática tradicional da língua portuguesa peca ao considerar que ela não é um morfema. E eu vou dizer por quê. Vamos para outro tempo verbal. É, Só que agora vamos comparar o português e o latim, novamente.
Vamos pegar o presente do indicativo e o presente do subjuntivo em latim. Novamente, vamos pegar a primeira pessoa do plural. Porque a primeira pessoa do plural nos permite distinguir todos os elementos morfológicos. Então, latim, tá aqui do lado. E aqui do outro lado eu vou botar, não grego, português. Vejam, essa não é uma aula de latim, ok? É uma aula de linguística. Então, eu estou usando o latim porque é o mais próximo do português. Mas todas as observações que eu estou fazendo, posteriormente, serão expandidas para línguas, quaisquer línguas. Presente do indicativo do verbo amar em latim. Primeira pessoa do plural. Nós amamos. Agora, se nós colocarmos essa mesma pessoa do singular no presente do subjuntivo, nós temos amemos. Não, amamos, né? Porque eu estou no latim. Então, amamos, amemos. Ok? Em português, a gente muda esse U pelo O. Em português fica amamos, a mesma coisa, e amemos. Como a gramática do português, a gramática padrão do português, analisa essas duas formas. Analisa em termos que a gente acabou de analisar. Nós temos o radical, nós temos, no caso do a, uma vogal temática, e no caso do mos, uma desinência número pessoal. Em latim é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa, sem nenhum problema. Temos a desinência número pessoal aqui, temos a vogal temática, o que quer que ela queira dizer aqui, e temos o radical. Radical mais vogal temática formam o tema. Ok? E aqui em português é a mesma coisa. Radical mais vogal temática formam o que a gente chama de tema. Bom, o que é o tema? É o radical mais a vogal temática. E morfologicamente ele serve de base para o que a gente chama de desinências, que é o que vai flexionar essa forma. Mas onde que entra o problema? Quando nós vamos para o subjuntivo, e nós temos não amamos, mas amemos em português, presente do subjuntivo, e amemos em latim, o português considera o radical radical, considera o mos como desinência número pessoal, porém, essa vogal aqui não é a vogal temática. Como ela é a marca do subjuntivo, ela é um item flexional. Como ela é um item flexional, ela tem uma semântica própria. E a vogal temática não tem semântica. Então, ela tem que ser uma desinência, modo temporal. Então, você caracteriza esse E como desinência modo temporal. Você olha para o português, tudo se encaixa muito bem. Se encaixa. Você tem. Aí, cadê a vogal temática? Caiu. A vogal temática caiu. Não tem a vogal temática. Isso aqui é uma desinência. Ok. Aí você olha para a gramática tradicional latina, por exemplo, a gramática do, sei lá, sei lá, Gildersleeve do inglês. Você tem, ou até, como é que é? A, gramática histórica, morfologia histórica do latim. Bom, esqueci o nome. Você tem aqui o radical, o mus é a nossa desinência número pessoal, aí nós temos esse E. Esse E é caracterizado como uma vogal temática. Ou seja, é a variante da vogal temática aplicada no subjuntivo. O que nós temos, então? Se é a variante da vogal temática, a vogal temática não é desinência. Ela não é desinência. Mas uma modificação na vogal temática implica uma modificação na flexão.
porque é a mudança do A para o E que me permite dizer que se trata de um subjuntivo. Então você tem uma vogal temática na nomenclatura tradicional do latim, mas não do português, embora seja exatamente a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. É o mesmo fenômeno. O português nada mais do que está fazendo é descrevendo em outros termos e essa vogal temática, porque vogal temática não é um morfema, vogal temática não tem significado, então ela deve ter caído e esse E é uma desinência, porque é um item flexional. Mas a vogal temática também é um item flexional. No grego é a mesma coisa. O que que morfologicamente, o que que caracteriza o subjuntivo? Uma modificação na vogal temática. Você tem um tipo de vogal temática no, no indicativo e um outro tipo de vogal temática no subjuntivo. Então, quando você pensa numa estrutura morfológica junto com a semântica, você cria certos ruídos que eu quero evitar na minha descrição. Então, por mais que nós possamos falar que historicamente certos radicais têm certo sentido e esse sentido é o núcleo da forma da palavra como um todo, e esse núcleo recebe morfemas que o flexionam ou que modificam o próprio radical para formar outro radical mais complexo, e esse outro radical aí sim receberá desinências para fazer a flexão. Isso falha em uma grande quantidade de verbos, se você tomar o radical como uma espécie de essência da palavra. Nós sabemos, por exemplo, em grego, que nós temos muitos verbos que utilizam o radical de um verbo no presente e um radical de outro verbo no passado, e alguns ainda outro verbo no futuro. Então você tem vários radicais. E qual é o problema? Se você diz que esses radicais são um núcleo semântico, você está dizendo que a palavra é determinada por esse radical. Só que eles estão sendo empregados com base numa unidade semântica que não é dada pelo radical, é dada pelo como o radical é usado. Então, o que determina o significado da palavra não é o morfema radical, mas o uso desse radical. Ou seja, a morfologia não é o que implica a semântica. A semântica é implicada pelo uso da palavra em tal e tal sentido. E, portanto, se aquele radical naquela palavra tem aquele sentido, é porque ele é usado dessa maneira, e a pragmática determina o uso do radical. Se nós fazemos isso, torna-se e separarmos o sistema semântico dos tempos verbais do sistema morfológico dos tempos verbais, em latim, em grego e em português, ainda que pareça heterodoxo, nós somos mais capazes de entender como que se dá o sistema verbal de uma língua. Agora, quando nós misturamos as duas coisas, nós temos um sério problema. Por exemplo, como é que eu digo em grego? Não, em grego não, eu vou usar o, o latim. Quer dizer, eu conheço em latim, né? Eu tenho cognovi, eu conheço. Então, eu conheço agora. Em português, a gente tem que traduzir isso aqui por eu conheço. O que que é eu conheço? Presente do indicativo. Presente do indicativo. O que que é cognovi em latim? Eu conheço. Só que ele morfologicamente é um perfeito. E o presente pertence ao infectum, que é o imperfeito, ou imperfectivo. Eu já vou explicar essas coisas. Então você pode usar uma forma do perfectum
com o sentido do infectum. Se você pode usar a forma do perfectum no sentido do infectum, o que que eu faço com a semântica da desinência do perfectum? Eu vou dizer que isso aqui é uma exceção. Só que são muitas exceções. E eu acredito que isso apenas indica que o uso de uma determinada forma verbal depende do seu significado, só que o seu significado, ainda que possa ter uma certa coincidência com a morfologia, o seu significado é dado pelo uso. Um outro exemplo agora do grego. Tem um verbo que todas as pessoas que começam a estudar grego amam, que eu não conheço um verbo mais irregular do que esse, que é o verbo erkomai. O verbo erkomai é o verbo ir. Ok. Esqueçamos essas coisas de vogal temática e tudo mais. Aí tem o verbo no presente. Morfologicamente, ele está no presente. Ele é infectum. Tudo bem, está no presente. E essa forma é uma forma do presente. E significa eu vou. Eu vou. Agora, se eu quero dizer em grego eu irei, eu vou usar o verbo eimi. Vejam, não é eimi, que é o verbo ser, é o verbo eimi. Isso aqui quer dizer, e quer dizer isso, eu irei. E agora nós podemos raciocinar da seguinte maneira. Bom, como que eu sei que este verbo pertence ao futuro? Porque certamente eu terei o radical, que é o núcleo semântico, eu terei as desinências modo-temporais, que me indicarão que ele é o futuro do indicativo, terei as desinências número-pessoais, que me indicarão que é a primeira pessoa do singular, e aí eu olho para esse verbo e descubro que ele é um verbo da primeira pessoa do singular do presente do indicativo, de um verbo que não tem nada a ver com a raiz de erkomai, é outro verbo, e que simplesmente foi aproveitado pela língua na forma do presente indicativo para ser o futuro do outro verbo que tem a forma do presente indicativo. Se eu imagino que a morfologia é o que determina a semântica, mesmo no âmbito da palavra, e não que o uso é o que determina a semântica, eu vou estar em maus lençóis. E aí, todo estudante que começa a estudar grego e latim, se olha para um perfeito, que é o perfeito, tempo verbal perfeito, que é diferente do português e é diferente, né? O perfeito do grego e do latim é diferente do pretérito perfeito do português. No português, o perfeito tem nome e sobrenome. Pretérito, a gente sabe que é passado, perfeito, a gente sabe que acabou. O perfeito, no grego, é um presente que pode ter sentido de passado. No latim também, mas ele, sobretudo, tem um sentido de passado e residualmente de presente, dependendo se tem ou não uma consequência no presente. E a gente não consegue raciocinar muito bem sobre isso, porque nós estamos acostumados com o sistema verbal do português e nós não sabemos, em geral, o que que presente do indicativo, imperfeito do indicativo, perfeito do indicativo significam enquanto tempo verbal. Mas nós tendemos a aplicar essas coisas no, uh, no latim e no grego. E aí nós vemos que é, é, cognovi deve ser traduzido por eu conheço, mas é um perfeito. E isso causa problemas. Mas por que que causa problemas? Porque nós estamos ligando morfologia e semântica. E eu acredito que essa é uma maneira muito contraproducente de compreender o sistema verbal. Agora, eu não quero dizer que originalmente as palavras não têm um radical, que originalmente tem um significado, e que morfologicamente há uma lógica que gera as formas que correspondem aos tempos verbais.
Só que numa língua que você vai descrever da maneira sincrônica, ou seja, você não vai apelar para o desenvolvimento histórico de uma língua, e muitas vezes, se você faz isso, você não consegue chegar à raiz da palavra, você precisa de um outro instrumento para fazer essa descrição, ou você vai simplesmente confundir a história da palavra com o significado da palavra, com as formas da palavra, os morfemas e com o significado do morfema, e você entra numa circularidade. Porque se você diz que o morfema significa algo, mas ele só significa algo se estiver dentro de uma palavra que é usada em tal sentido, então não é o morfema que significa algo e que determina o significado da palavra, é o uso da palavra que determina o significado do morfema. Mas vocês entendem que se a gente não raciocinar, se a gente não separar as duas coisas e dizer que elas coincidem, você entra num argumento completamente circular, totalmente circular. E aí você é obrigado a tratar de um monte de coisas como se fossem exceções. E não são exceções. Os verbos irregulares em grego são mais abundantes do que os verbos regulares. Tem, sei lá, três, quatro verbos realmente regulares em grego. O resto é tudo verbo irregular. Aí você trata essas coisas como anomalias e tal, porque aí nessa forma verbal, esse morfema, na verdade, ele não significa tal coisa. E você não consegue explicar. E aí como é que fica a cabeça do aluno tentando ligar uma coisa com a outra? Agora, se nós separamos, tratamos separadamente e mostramos como essas duas coisas, na maior parte das vezes, coincidem, você não é obrigado a tomar uma coisa pela outra coisa. Ver o uso e ver como o uso aplica certas formas é mais interessante do que imaginar que as formas determinam o uso. Bom, qual é o ponto mais importante? Existe uma morfologia e existe uma semântica das formas do verbo. Você conjuga o verbo e o verbo amamos é presente do indicativo, primeira pessoa do plural. Amemos é presente do subjuntivo, primeira pessoa do plural. Isso tem um significado e tem também uma regra de formação dessa, dessas palavras. Só que, em última análise, o que determina o significado é o uso. Então, eu quero, o ponto mais importante é desacoplar a ideia de que o significado depende primariamente das partes dos morfemas da palavra. É óbvio que nós temos marcas recorrentes de certas coisas. Eu sei que, se eu disser amássemos, que é o imperfeito do subjuntivo, essa marca, SSE, é uma marca recorrente do imperfeito do subjuntivo. Posso chamar isso de desinência modo temporal, se eu quiser. Eu sei que isso é uma marca recorrente. Em português, sempre que ela está presente, se trata do subjuntivo. O subjuntivo presente, o imperfeito do subjuntivo. Mas isso não pode permitir que vocês acoplem uma forma do perfeito do imperfeito do subjuntivo a necessariamente a semântica do imperfeito subjuntivo. Em português, essa forma tem esse significado. Só que você pode usar nas línguas em gerais formas diferentes para dizer a mesma coisa ou dizer coisas diferentes com a mesma forma. E isso é muito difícil compatibilizar com a ideia de que o que determina o significado é a forma. O que determina o significado é o uso. E o uso usa formas recorrentes para dizer coisas parecidas. Então, depois desse introito acerca da morfologia, que é apenas uma consideração geral sobre a relação entre morfologia e semântica, eu gostaria de fazer algumas considerações de ordem semântica, que é o sistema semântico dos verbos. Ou seja, existem certas formas que dependem de
partes da palavra, mas agora eu quero o significado dos tempos verbais. O que diabos é um tempo verbal? Em grego, em português ou em latim? E nós precisamos distinguir o tempo verbal em termos morfológicos e tempo verbal em termos de significado. Em termos morfológicos, são as regras que nos permitem gerar as palavras. Como que eu escrevo, no fim das contas, essa palavra? Como que eu construo o indicativo, né, singular, indicativo presente, singular, etc, etc, etc. Tem uma regra para fazer isso, a depender do verbo. Mas tem um significado do presente e do indicativo. Tem um significado do presente e do subjuntivo, que nem sempre acompanha uma forma específica. Lembrem, o verbo conheço em, em, em latim é normalmente usado coniowi. E coniowi tem um sentido que normalmente a gente traduz em português por eu conheço. Semanticamente são idênticos nesse uso. Semanticamente eles são idênticos. Então eles estão dentro do mesmo aspecto semântico. Só que morfologicamente, konyoe é perfeito em grego e presente em português, a forma dele. Então a semântica não está acompanhando aí a morfologia. A ideia agora é nós entendermos o que é um tempo verbal em termos semânticos e não em termos morfológicos. Os tempos verbais, agora leio o arquivo, né? Os tempos verbais do português, do latim e do grego portam duas noções: tempo e aspecto. Em inglês, existe um outro termo para isso que é tense. O problema em português, quando a gente fala em tempo, essa ideia é ambígua. Porque às vezes a gente quer dizer presente, passado, futuro, é tempo, ou presente do indicativo. Ah, em que tempo está esse verbo? Presente do indicativo. Porque tempo pode ser tanto tempo verbal, que tem nome e sobrenome, por exemplo, pretérito imperfeito do indicativo, pretérito perfeito do indicativo. Essas duas coisas estão no passado. Então, em termos de tempo, não tempo verbal, não tense, mas tempo, não há diferença entre pretérito perfeito e pretérito imperfeito, porque as duas coisas pertencem ao passado, fazem parte do tempo passado. Quando a gente fala de tempo verbal, aí tem uma diferença. Porque enquanto o pretérito perfeito, eu caminhei, entende a ação como uma ação completa fechada, em uma determinada referência temporal, o pretérito imperfeito, eu caminhava, eu estou vendo a ação, como posso dizer, de dentro, como um processo nas suas etapas. Então, como que você gera conceitualmente os tempos verbais de uma língua? Conceitualmente, não morfologicamente, né? Conceitualmente. Com base nas noções de tempo, que são três: presente, passado e futuro, e a noção de aspecto, que são dois, mais um anexo. Então, o tempo é o momento em que uma ação é realizada ou um determinado estado existe. Por que eu estou distinguindo a ação de estado? Porque se eu digo estou cansado, isso é um estado. Não tem nada ocorrendo agora. Não existe um processo ocorrendo agora. O que existe é um estado. E o estado não pode ser analisado em termos de etapas, porque o estado é homogêneo. Quando eu realizo uma ação, se a ação é uma ação que se permite durar no tempo, ela é algo que tem etapas. Ela não é uma coisa homogênea. Um estado é homogêneo. Se o estado se modifica, não é mais o mesmo estado. Agora, eu estou correndo. Isso quer dizer que eu estou realizando uma ação que tem etapas. Claro, eu estou sempre correndo. Há uma homogeneidade nesse sentido. Mas na etapa um eu não estou exatamente fazendo a mesma coisa que na etapa 2. Estou com a outra perna, mas há uma etapa. E se eu descrevo essa ação como eu corri,
Não é que ela não tem etapas, mas eu não estou considerando o desenvolvimento da ação quando eu faço referência a ela dessa maneira. Então, tem dois aspectos básicos. O aspecto que a gente chama de imperfectivo e o aspecto que a gente chama de confectivo. Imperfectivo é o aspecto do pretérito imperfeito em português, que é eu estava correndo, ou corria. Uma ação que eu considero como se desdobrando no tempo. Ou posso ver a ação de fora como completa, eu corri, que é o aspecto confectivo. Os termos tradicionais para esses dois aspectos é infectum, para o imperfectivo, e perfectum para o confectivo. Só que o confectivo é apenas um elemento do perfecto. Então, esses dois aspectos dependem de ver uma certa estrutura no verbo, uma estrutura de ação. Antes e depois, etapas. Claro, você pode ter uma ação que é repentina, né? Mas ela não é um estado nem algo que dura no tempo. Então, ela só pode ser vista como algo completo, como se fosse um ponto de virada. Ela morreu, né? Bom, a pessoa está morta, a pessoa está viva. Então, ela morreu é uma ação que você entende como perfeita. Ela não é um estado, não é algo que se desenvolve no tempo. Essa ação só pode ser perfeita, né? Porque você não pode ver etapas nela. Não no sentido próprio de morrer, né? Então, isso caracteriza imperfeitamente os dois grandes sistemas verbais do latim, que é o infectum e o perfectum. Mas são sistemas semânticos, não são sistemas morfológicos. Embora a morfologia muitas vezes acompanhe a semântica. Só que há uma terceira noção, que é a noção de estado. Então, é uma noção que diz respeito aos estados. E o estado não é um aspecto, porque o aspecto é o aspecto da ação e a ação tem uma certa estrutura. O aspecto, como é homogêneo, aliás, o estado, como é homogêneo, não é exatamente um aspecto. Você não pode. Você entende que, categoricamente falando, se você considera o estado uma espécie ah, de aspecto, você tem um erro categorial aí, porque você está falando de critérios completamente diferentes. Então você tem o que a gente chama de domínio estativo. E por influência do latim, e por muitas vezes o estado em questão do estativo aponta para uma ação no passado. Por exemplo, se eu digo eu estou cansado porque eu me cansei. Então, quando eu digo eu estou cansado, há duas coisas aqui envolvidas. Um estado presente, só que esse estado presente implica uma ação no passado que causou esse estado. Então, eu cansei e estou cansado. Se eu digo estou cansado, eu me cansei e estou cansado agora. Então, você tem tanto um estado agora, quanto uma ação completa no passado que gerou esse estado. Então, uma mesma oração, um mesmo verbo, contém esse domínio estativo, que não pode ser analisado como uma ação, porque é um estado, e aponta para o aspecto confectivo, que é a ação acabada que gerou o estado no presente. Quando você vai para a categorização do latim na gramática tradicional, o estativo e o confectivo estão todos agrupados como perfectum. E como eles estão agrupados pelo perfectum, você não consegue entender como que o perfectum pode ser um tempo no presente, um estado no presente e um tempo no passado. Porque quando eu digo em latim algo como habui, eu posso querer dizer que eu tenho, ou posso querer dizer que eu tinha, que eu tive. E as duas coisas são perfectum. E aí não entra na cabeça das pessoas por que que as duas coisas são perfectum. Porque o perfectum é complexo. Você tem um aspecto, que é uma ação completa, e você tem um estado que pode resultar dessa ação completa. O estado não pode resultar de uma ação incompleta, porque a ação incompleta ainda continua. Mas ele pode resultar de uma ação completa. Só que há um outro ponto.
Você pode ter um estado que não resulta de ação nenhuma. Se eu digo, ela tem belos olhos, que ação que resultou nisso? Ela sempre teve belos olhos. Eu não posso dizer que ele é sábio. Quando eu digo ele é sábio, claro, em português, o que que é isso? Predicativo do sujeito e tal, mas eu não estou falando da morfologia, estou falando do conceito de perfectum, estativo, imperfectivo. Quando eu digo ele é sábio, eu não estou dizendo ele em algum momento adquiriu a sabedoria e a sabedoria agora é um estado dele. Não, eu só estou descrevendo um estado presente e não estou nem aí para a ação que resultou. Assim como ela tem belos olhos. É um estado no presente que resultou de uma ação no passado? Não, é só um estado que eu estou descrevendo. Então você tem um domínio estativo independente também do domínio de uma ação que o tenha resultado. Quando você abre uma gramática de latim, normalmente essas coisas dizem assim: ah, é um estado que foi causado, mas ele pode não ter sido causado. E como os dois estão agrupados no perfectum, você tem um perfectum inconsistente. Vocês entendem por que que é inconsistente? Porque eles têm duas noções aqui que as pessoas não conseguem compatibilizar. Porque são categorialmente diferentes. Uma coisa é você completar ou não uma ação, outra coisa é você estar ou não num estado. Se você está num estado, esse estado pode ser tipo, ter origem em uma ação ou não. Então, eu tenho uma série de exemplos aqui. Esses exemplos são exemplos do português. Vocês vão perceber o seguinte: eu não estou falando de tempos verbais. Eu não estou falando de tempos verbais. Eu estou falando de apenas uma coisa, que é um componente, que é o componente aspectual ou do domínio estativo. Não estou falando de tempos verbais. Ok? Vamos ver. Primeiro exemplo: o homem está correndo. Tem uma ação e essa ação está em desenvolvimento agora. Eu tenho um ponto de referência no presente. O fato de ser presente me importa pouco, mas o que me importa é que eu estou vendo a ação como em desenvolvimento. Então, isso é claramente infecto. É o aspecto imperfectivo. Infectum nada mais é do que aquilo que não foi completo, aquilo que não está feito. Infectum significa isso, não está feito. Perfectum é aquilo que foi feito, que está completo. O homem estava correndo. Eu estou no passado agora. Né? O homem está correndo, está no presente, o homem estava correndo, está no passado. Só que a maneira pela qual eu vejo a ação é a mesma. Eu vejo a ação como um processo, né, que está acontecendo. O homem estará correndo. Esse gerundismo é mal visto em português, ele tem algumas explicações de por que que ele não deve ser usado, na maior parte das vezes, mas há vezes que você é obrigado a usá-lo. Mas o que me importa aqui é a noção. O homem estará correndo. O homem estará correndo, estou dizendo que num ponto qualquer no futuro, existe uma ação que estará em desenvolvimento, infectum, que é diferente de dizer simplesmente o homem correrá, que eu estou vendo a ação como completa, como simplesmente completa. E ela é confectiva. Eu não estou vendo a ação, eu estou vendo a ação como um todo, de fora. Da mesma forma, quando eu disser o homem terá corrido. Quando eu falo o homem terá corrido, isso é bastante interessante, porque eu ainda estou falando do futuro, mas eu estou falando do passado do futuro. Estou dizendo que do ponto lá no futuro, uma ação já estará completa. Então vai ser confectiva. A diferença de o homem correrá e o homem terá corrido não é uma diferença de tempo, porque ambas estão no futuro. Mas se a coisa é, é entendida como completa no futuro ou completa, já completa em algum momento posterior no futuro. Ambas são confectivas, mas há sutilezas. A mulher matou o marido, confectivo. Eu estou vendo a ação como algo completo e fechado. Agora, se eu digo, vejam, não estou falando do tempo verbal na superfície da língua, estou falando do conceito de confectivo
perdão, imperfectivo, confectivo e estativo, ou se vocês quiserem, infectum, perfectum e estativo. A mulher é a assassina do marido. Se eu digo isso, a mulher é a assassina do marido, eu não estou dizendo que ela está matando o marido agora. Eu estou dizendo que ela matou o marido. Ela matou o marido. Então, você tem uma ação completa no passado. Só que o foco da minha descrição não é a ação completa no passado, é o estado que essa ação completa no passado gerou. Só que é um estado dependente de uma ação completa no passado. Então vejam que a diferença do exemplo 6 para o exemplo 7 é a seguinte: quando eu falo a mulher matou o marido, o meu foco está numa ação completa no passado. É só isso que eu quero. Quando eu digo que a mulher é assassina do marido, eu estou indicando duas coisas. A mulher fez, mas, sobretudo, a mulher é algo. Ela está em um determinado estado, aspecto não, o domínio estativo, oriundo de algo que ela fez. Então, embora a mulher é assassina do marido também contenha o conflitivo, o foco está no estativo. E um dos problemas para compreender o latim é que você pode usar um mesmo tempo verbal para dizer a mulher matou o marido, a mulher é assassina do marido, e o pior, para dizer algo como o rapaz sabe das coisas, que aqui é simplesmente estativo. Eu não tenho nenhum tipo de interesse nessa oração, quando eu a emito, de dizer que ele adquiriu a sabedoria. Não, estou falando de um estado no presente. Ok? A gramática latina, em geral, e a portuguesa, transforma tudo isso em perfectum, sem ver as nuances. Por quê? Em latim, 6, 7 e 8, para dizer 6, 7 e 8, eu vou usar uma mesma forma verbal. Quer dizer, a forma equivalente, né? Porque saber e assassinar e matar não é a mesma coisa. Mas eu vou usar o perfeito em 6, vou usar o perfeito em 7, vou usar o perfeito em 8. Então eu tenho uma unidade morfológica em latim. Eu vou utilizar uma forma verbal que é o perfeito do indicativo. Só que semanticamente, esse perfeito pode ser confectivo, se a ênfase estiver na ação realizada. Pode ser estativo, se a ênfase for apenas no estado. Ou pode ser ambos, como no caso de a mulher é assassina do marido, onde você tem uma ação no passado que causa um, um estado no presente. E assim você multiplica esses aspectos pelos três tempos. Então, como que você gera o esquema semântico, o sistema semântico dos verbos de uma língua, de qualquer língua que eu conheço? Você pode adicionar uma outra coisa, tirar uma outra coisa. Mas basicamente você tem ação completa ou incompleta. E o estado, que pode ser resultante de uma ação completa ou não. O que uma língua vai fazer é dizer quais formas dos seus verbos indicam cada uma dessas coisas. Então, o sistema verbal básico vai dizer se a ação é incompleta no presente, no passado, no futuro, se a ação é completa no presente, no passado, no futuro, e se trata de um estado no presente, no passado, no futuro. Né? Então, basicamente, em termos de tempos verbais, você tem, no máximo, 9 gavetas para preencher. Só que algumas gavetas não podem ser preenchidas. Por exemplo, você não tem como falar de uma ação completa no presente, porque uma ação completa no presente é uma ação no passado. Não tem como algo está acontecendo agora, que é o presente, está completo. Não tem como.
Então, você não tem o perfectum no sentido confectivo do presente. O confectivo é sempre no passado, né? Ou no passado de alguma coisa, ou a gente pode falar do confectivo no futuro. Mas no presente não existe o confectivo. Porque quando eu digo que a mulher é assassina do marido, o estado é presente, mas o aspecto confectivo necessariamente é anterior ao passado. Se ele ao estado, se ele é anterior ao estado, ele não pode ser presente. Ponto. E a grande dificuldade do uso do perfeito, tanto em latim quanto em grego, pelos usuários da língua portuguesa, é que a língua portuguesa perdeu uma conjugação própria para falar de estados e de estados que compreendam uma ação no passado que gerou. Se eu for analisar, para vocês entenderem, a, a oração 7, o que que eu tenho aqui em português? A mulher é a assassina do marido. Eu tenho isso aqui que é um predicativo do sujeito, eu tenho isso aqui que é o nosso sujeito, e o é um verbo no, no presente do indicativo, um verbo de ligação no presente do indicativo. Então, quando eu estudo português e eu vejo a mulher é assassina do marido, tudo que eu vejo é uma análise sintática de que eu tenho um predicativo do sujeito e um sujeito, e o verbo que está no presente do indicativo. Só que o que é esse verbo no presente do indicativo? É um verbo que indica um estado. E nesse caso, é um estado oriundo de uma ação no passado. Eu não tenho esse tipo de análise nas gramáticas de língua portuguesa. Só que se eu for para o latim e para o grego, esse tipo de análise é o que é a chave do entendimento de noções como o perfeito, o imperfeito. Por que que o perfeito pode significar presente e pode significar passado? E o futuro perfeito pode significar um estado no futuro ou algo que já foi feito quando é o futuro, então é uma ação que foi realizada antes do futuro. E simplesmente o que as pessoas costumam fazer é memorizar os usos. O perfeito pode ser usado com sentido de presente. Ele não pode ser usado com sentido de presente. Ele é presente. O perfeito é um tempo do presente. O problema é que se a ênfase do perfeito está naquilo que causou essa situação, aquilo que causou uma situação no presente necessariamente está no passado. Então, não é que utilize o perfeito no sentido do passado. Ele tem esse sentido. Ele simplesmente tem esse sentido. E o latim vai utilizar o perfeito para o confectivo sem o Estado, para o confectivo com o Estado, ou apenas para o Estado, como no caso de conioe. Que isso causa uma grande confusão na descrição das coisas para os alunos. E o que os alunos fazem? Memorizam o perfeito e como o perfeito pode ser, né, usado e as exceções. Ah, mas esse verbo especificamente, ele tem sentido de presente. Não é esse verbo especificamente. Se você cruza o significado do verbo com o significado do tempo verbal, as coisas ficam muito mais fáceis de lidar. Muito mais fáceis de lidar.